transformar, de curar, de nos libertar. E é essa palavra que vai nos salvar. E é essa palavra que nos dá vida e vida com abundância. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o teu coração e fala com o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Eu tenho a certeza que o Senhor já falou através dos louvores, mas agora você vai falar no teu pensamento com o Espírito Santo de Deus que está aqui. Que Ele venha confirmar tudo que você tem colocado diante do altar dEle, a sua necessidade, o que tem te deixado angustiado, triste, desesperado. Que nesta noite o Senhor venha falar com cada um de nós através da palavra dEle. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, eis aqui a tua igreja diante da tua presença. Papai querido, nós já entoamos louvores diante da tua presença nesta noite. E agora nós estamos aqui nos preparando para recebermos o teu alimento espiritual. Esse alimento que tem transformado as nossas vidas, que tem curado a nossa alma, que tem curado as enfermidades do nosso corpo. A tua palavra que tem trazido esperança para cada um aqui nesta noite. Papai querido, fala com a tua igreja, continua falando com a tua igreja através da tua palavra. E diante de ti apresento o teu servo, reveste ele nesta noite com a autoridade do Senhor, com a ousadia do Senhor, derrama da cura do Senhor sobre a vida dele, acalma a alma, o coração, tira tudo que não provém do Senhor, todo levante contra o ministério dele, contra a vida dele nesta noite, mas que a ousadia, que a paz e o refrigério do Senhor vem estar sobre ele nesta noite, a calmaria do Senhor vem estar sobre ele nesta noite, e continua usando ele poderosamente para falar conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abram vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 2 ao 6. Marcos. Segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos. Capítulo 1, versículo 2 em diante. Amém? Marcos 1, 2. Amém? Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí veio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Pode lhes assentar, irmãos, em nome do Senhor. A palavra de Deus fala de João Batista, que estava preparando o terreno para a chegada do Messias, para a chegada de Jesus Cristo. E ele era totalmente diferente daquilo que eram os fariseus e os saduceus. Eram homens com bastante conhecimento, que tinham bastante dinheiro, tinham bastante riqueza. E João Batista era totalmente o oposto. Não tinha nem roupa para vestir. O alimento que João Batista
se alimentava era aquilo que ele achava no campo, no deserto. Era gafanhoto e mel silvestre. Aos olhos dos homens, quem é João Batista para trazer alguém para arrependimento, para ser batizado no Rio Jordão? Ninguém. Mas aos olhos de Deus, a palavra de Deus fala que João Batista era um grande homem que operava para fazer a obra de Deus. E quando você, independente do que você tem financeiramente, do que você é, isso não importa para Deus. O que importa é você se entregar à vontade de Deus para fazer a sua obra, e era o que João Batista estava fazendo. Porque Deus, ele sempre nos dá estratégia. Lembra, a estratégia de Deus é uma coisa grandiosa. A palavra de Deus fala: servo bom e fiel, fiel foste no pouco, o muito lhe acrescentarei. Nunca vai fugir a essa regra. João Batista começa pregando. O seu pai, que era um dos sacerdotes no templo, teve um encontro com um anjo, e depois de velho teve um filho, e o anjo mandou que ele colocasse o nome desse filho de João Batista. E aqui João Batista já estava fazendo aquilo que era determinado por Deus lá na frente, porque Deus está sempre avisando o que vai acontecer e como vai acontecer. Aos olhos dos fariseus, que era um povo rico, culto, que tomava conta do templo, João Batista não significava nada para eles. Era só mais um doido pregando ali no deserto. Não tinha nada que pudesse chamar a atenção. Porque toda obra, quando ela começa, ela tem muita dificuldade. Quando João Batista começa a pregar lá no deserto, o povo não ia para se arrepender, o povo não ia para ser batizado. Simplesmente passava e via aquele homem ali sozinho pregando e passavam direto. Mas ele desistiu? Não, ele continuou, porque ele sabia que a vontade de Deus era muito maior do que a vontade dele. E é isso que nós temos que colocar dentro do nosso coração, saber disso também, que a vontade de Deus é sempre maior do que a nossa vontade. A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa vontade. Só que às vezes no começo a gente não consegue entender isso. Mas quando você continua com aquela determinação, buscando conhecimento, para que você entenda realmente qual que é o desígnio de Deus na sua vida, o que Deus quer de nós, além da salvação, o que Ele quer da gente aqui nessa terra. João Batista estava ali para preparar o terreno para que Jesus Cristo passasse e ele entregasse nas mãos de Jesus, falando: agora está pronto, pode continuar fazendo a grandiosa obra, que é a obra de Deus. Quando o povo começa a ir e a batizar, foi um, voltou para sua casa, se sentiu bem, contou para o outro falou para o outro. E quando a palavra de Deus fala que toda Jerusalém e toda adjacente ia para batizar, milhares de pessoas. Sabe por quê? Porque João Batista não desistiu. E olha ao mesmo tempo a estratégia de Deus na vida de João Batista. Por que todos os olhos se voltaram para ele? Porque não tinha nada. Não tinha posse, não tinha roupas belas, não tinha uma cultura como tinha os fariseus, não tinha um templo sobre a sua cabeça, ele simplesmente pregava onde tinha que ser pregado, era no deserto. E isso é que foi chamando a atenção quando aquela multidão foi ser batizada, porque ali o poder de Deus também era com elas, do arrependimento. Porque quando você se arrepende de verdade, quando você se entrega de verdade aos caminhos de Deus, Deus lhe mostra um caminho que você nunca tinha visto antes. E esse é o verdadeiro sentido da palavra. A vontade de Deus é sempre maior do que a nossa. E João Batista cumpriu à risca tudo isso. Até que chegou no momento daquela obra se concretizar. E qual foi o momento? Foi quando o próprio Jesus, o Filho de Deus, chega a João Batista para que ele o batizasse naquele lugar. Então mostra para mim e para você que se nós não desanimarmos e continuarmos firmes na vontade de Deus, caminhando com o Senhor, vai chegar um momento mais cedo ou mais tarde que nós vamos ter um encontro com Deus. Esse é o verdadeiro sentido da pregação da palavra, apresentar Deus a cada um de vocês. Mas para que isso aconteça é preciso o quê? Sair da zona de conforto, buscar incessantemente esse caminho, querer cada vez mais esse alimento que é a palavra do Senhor, morrer para o mundo e nascer para Cristo.
É isso que o Senhor Jesus falou para Nicodemos quando ele foi escondido e fazia parte do próprio povo que estava perseguindo o Senhor Jesus. Mas ele saiu da sua zona de conforto, porque ele queria ouvir, ele queria aprender, ele queria entender. E nós só vamos entender a palavra de Deus, a vontade de Deus, quando nós nos aproximamos da palavra. E quando nós nos aproximamos, o que ele fala? Ele nos dá a palavra, ele nos abençoa, ele nos mostra o caminho. Então, às vezes nós olhamos para o mundo e achamos que nós estamos passando por tantas dificuldades, por tantos momentos difíceis, e você vê João Batista passando uma dificuldade muito grande também. Ele não tinha o que comer direito, ele não tinha o que comer, o que vestir, mas hora nenhuma ele desistiu daquilo que Deus tinha entregado para ele. Sabe por quê? Porque ele sabia que aquilo era muito mais valioso do que roupa, aquilo era muito mais valioso do que o ouro e do que a prata, porque a palavra de Deus, ela pode mudar você e transformar a sua vida e te mostrar a vida eterna, mostrar um Deus que criou os céus e a terra, e ao mesmo tempo ele cabe dentro do teu coração. E esse é o sentido da palavra de Deus. Em Lucas 18, a palavra de Deus fala assim, Lucas 18, 18 fala assim. Olha que bonito. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Está vendo mais uma vez, um momento, a estratégia de Deus? Jesus estava com seus discípulos. Um homem rico chega a Jesus perguntando para ele como que ele poderia chegar à salvação, como que era esse processo. Mas você sabe que as pessoas que têm posse, que têm muito dinheiro, elas já vêm com um pensamento formado, porque aonde elas querem entrar, elas entram, não é verdade? O que elas querem comprar, elas compram. Aonde elas querem viajar, elas viajam. Elas não têm um lugar onde elas não possam ir, e não tem nada que elas não possam fazer, não é verdade? Então era esse o ponto de vista dele quando ele chegou ao Senhor Jesus. Ele já pensou: eu tenho dinheiro, eu sei dos mandamentos, então eu vou chegar em Jesus, ele vai me ensinar, e aí beleza. E Jesus sabia que o que prendia aquele homem era as riquezas. Por quê? Porque Deus quer que você coloque ele em primeiro lugar. Coloca Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aonde que pegava a fé desse homem? Nas riquezas. E a vida nossa, ela é dessa maneira. Aonde que a minha fé pegava antigamente? Aonde a sua fé pega antigamente? Muitas pessoas, a fé dela está baseada assim: eu ando com Deus, mas eu nunca vou deixar de beber, eu nunca vou deixar de trair a minha esposa. E vamos supor que você chega ao Senhor Jesus e fala: o que eu tenho de fazer para me salvar? O que eu preciso de fazer? Jesus vai falar a mesma coisa para você. O rico, riquíssimo, ele falou: você tem que abrir mão do seu dinheiro, porque senão você nunca vai conseguir se entregar aos caminhos de Deus. Se você não abrir mão daquilo que você acha que está certo, como que você vai se entregar numa nova caminhada com o Senhor Jesus? Foi aquilo que Jesus falou para Nicodemos: você tem que morrer para o mundo e nascer de novo, porque quando a gente nasce, a gente é carne, e Deus quer nos transformar em espiritual. E quando você se torna espiritual, você simplesmente vai dar valor à palavra de Deus. Você sabe que aquilo que Deus precisa, para aquilo que Deus vai nos ajudar, Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe do momento de hoje, das dificuldades que nós estamos passando. E talvez esse momento seja um momento que Ele está deixando para que a gente continue glorificando o nome dEle nas dificuldades. Não foi assim na vida de José?
José não foi vendido pelos seus próprios irmãos, jogado num poço, quiseram quase matá-lo, depois o venderam, trocaram ele por algumas moedas. Ele foi parar no Egito, continuou sendo escravo de Potifar, foi vendido de novo. E aí lá de Potifar ele sai daquele lugar para um presídio, mas a todo momento José glorificava o nome de Deus, porque Deus estava trilhando uma estratégia na vida de José, para pegar aquele sonho que Deus tinha dado para José, porque através do sonho de José, José revela o sonho de Faraó. Olha a estratégia. Se José não tivesse passado por tudo aquilo que ele tinha passado, ele tinha chegado até o Faraó? Pergunto para vocês, tinha ou não tinha? É claro que não. Ele tinha que passar por aquela dificuldade, porque algo grandioso estava para ser aberto lá na frente, então ele precisava. E é isso que Deus quer de nós, para que a gente continue acreditando que Ele está no controle de todas as coisas, que a gente continue buscando incessantemente a palavra do Senhor. Se aquele cego para de ouvir, se ele continuasse, se esse jovem rico continuasse ouvindo a palavra, você sabe o que ia acontecer? Presta atenção. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pai, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais e muito por vir a vida eterna. Está vendo? Se aquele jovem rico tivesse ouvido o Senhor Jesus e abrido mão daquela riqueza, ele tinha recebido muito mais. Mas ele não esperou o final da palavra, ele não esperou o entendimento da palavra, e esse é o grande problema da maioria dos crentes. Eles não esperam, eles já chegam com o pensamento de que eu vou entrar na igreja e vou ganhar dinheiro. Jesus Cristo, hora nenhuma, pregou isso. Jesus Cristo pregou arrependimento para ser trabalhado dentro do nosso coração. Se Deus quiser nos levantar financeiramente, Ele vai nos levantar com um objetivo de ajudar aquelas pessoas que estão caídas, para que a gente as levante também e mostre o caminho, e fala: Deus mudou a minha vida, pode mudar a sua, acredite. Aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, que não têm o que comer, você pode ajudá-las, mas se você não tiver condições financeiras, ore para Deus, que Deus faz um milagre, Jesus multiplica. Foi isso a multiplicação dos pães e dos peixes. E estratégia é o que Deus está sempre nos mostrando, nos dando. E é por isso que, se esse jovem rico tivesse esperado até o final da palavra, mas quando o Senhor Jesus falou: vende tudo que tem e dá aos pobres, ele não quis nem ouvir o resto. Mas para os seus discípulos que estavam andando com ele, que tinham abrido mão de tudo para andar naquele caminho, ele fala: vai receber muito mais. Amém? Em Atos capítulo 3, a palavra de Deus fala assim, Atos 3. Atos 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Eles olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não temos nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Se Pedro e João tivessem dado aquilo que aquele coxo queria, ia mudar a vida dele? Não, porque ele estava pedindo moedas para alimentar a carne, e no outro dia ele ia estar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e da mesma maneira, coxo do mesmo jeito. Mas nesse momento, alguma coisa aconteceu diferente na vida dele. Porque nesse momento apareceu aqueles que andaram com o Senhor Jesus, aqueles que passaram por dificuldades, aqueles que abriram mão do seu trabalho, porque descobriram que existia algo muito mais grandioso do que pescar peixes, existia algo muito mais grandioso do que simplesmente viver o dia a dia apenas fazendo a mesma coisa, seguir o mestre.
saber dos verdadeiros desígnios que Deus tem para cada um de nós. Era Pedro e era João. Pedro andou sobre as águas, Pedro sabia do significado, assim como João. Eles viram Lázaro ser ressuscitados, eles viram Jesus subir aos céus e o Espírito Santo descer sobre eles e sobre nós que cremos na palavra de Deus. Então, quando eles se deparam com aquele coxo que estava no templo, quando Jesus Cristo quebrou o pau lá, porque Jesus viu aquele povo transformando o templo em comércio, ficou com muita raiva daquilo. Então esse coxo estava lá vendo tudo acontecer. Quando as pessoas falaram para ele, aquele Jesus que quebrou as coisas aqui, está curando pessoas, você acha que ele pensou no coração, ele podia me curar também? Com certeza que ele pensou. Porque é assim, quando a gente está passando por alguma dificuldade, a gente quer mudança, porque a gente tem que querer a mudança. Aonde que a gente sabe que a gente vai encontrar a verdadeira mudança? Na casa do Senhor, na palavra de Deus. E aí, quando ele já tinha perdido as esperanças, e é isso que você nunca deve fazer, você nunca deve perder a esperança. Não existe idade, não existe tempo, não existe momento, a todo momento é todo momento para que você creia em Jesus, para que Ele possa estar curando e transformando a sua vida. Então, parecendo que tudo já tinha passado o tempo, aparece quem? Pedro e João, discípulos de Jesus Cristo. E vocês acham que eles estavam ali por acaso? Claro que não. E aí eles falaram para ele algo maravilhoso, a estratégia. Nós não temos nem prata nem ouro, porque prata e ouro não vai mudar a sua vida, mas nós temos a palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus, o Nazareno, levanta e anda. A vida dele mudou, porque agora não era mais um coxo, agora ele não precisava de ficar pedindo esmola, agora ele podia caminhar com os discípulos, ele podia continuar fazendo essa obra maravilhosa que eles estão fazendo, e nós também, porque fazemos parte desse povo, porque sabemos o verdadeiro valor que essa palavra tem em nós. 1 Samuel capítulo 16, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviai-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Mais uma vez você vê a estratégia de Deus agindo sobre Samuel e sobre todos os grandes homens. Deus manda Samuel ir na casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, que ele ia transformar ele num rei. E quando Samuel chega na casa de Jessé, o primeiro filho que vem é alto, forte, um lutador, um guerreiro. Samuel olha e fala: é esse aqui. E já vai preparando as mãos com óleo para ungir a cabeça dele. Mas quando ele vai se aproximando, Deus toca no coração dele e fala: não é esse aí não, porque eu não vejo como os homens veem, eu vejo é o coração. É por isso que é tão bonita a história de Deus conosco. Ele pega aquelas pessoas que são simples e que são humildes, e aí ele transforma a vida delas e mostra para as outras pessoas e fala assim: você lembra a dificuldade que essa pessoa andava antes? Você lembra os caminhos tortuosos que ele andava antes? Eu mudei, endireitei todos. Por isso ele está andando agora com a cabeça erguida, com a minha palavra dentro do coração, sabendo que agora eu direciono todos os dias, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está por fora, Deus vê o que está guardado dentro do nosso coração. E aí passaram todos os filhos de Jessé e nenhum deles era. E aí Samuel pergunta: cadê? Acabou? Não tem mais nenhum? Ele falou: tem um, o menor que não está aqui está cuidando das ovelhas. E aí mandou chamá-lo, e era esse. Então você vê que no meio de toda aquela gente grandiosa que estava sendo os filhos de Jessé, Deus escolheu o mais pequeno, o mais humilde, aquele que não tinha preparo nenhum para enfrentar obstáculo nenhum. Por quê? Porque é Deus que prepara, é Deus que usa a estratégia dele para mostrar para as pessoas.
Se Davi tivesse vencido aquele gigante Golias, e ele fosse um homem guerreiro de luta, você acha que alguma vez alguém ia falar que foi Deus que venceu aquela batalha? Claro que não, porque Davi seria um guerreiro. Mas como Davi era simplesmente um pastor de ovelhas, menor da casa de Jessé, quando ele vence aquela luta, o que as pessoas olharam? Foi Deus na vida dele, não foi? Qual foi a estratégia de Deus permitir que Davi vencesse aquele gigante Golias? Foi ele tocar a harpa para Saul quando estava com o coração contrito, porque toda vez que ele trocava a harpa, Deus ia lá e acalmava o coração do rei Saul. Então o rei Saul conhecia Davi e conhecia que Deus era com ele. E foi por isso que Saul permitiu que ele enfrentasse o gigante, porque ele só poderia enfrentar aquele gigante se o rei permitisse, se o rei desse o aval dele enfrentar. Está vendo a estratégia de Deus nas nossas vidas? A todo momento Deus tem estratégia para mim e para você. Basta que a gente não se afaste do caminho. Basta que a gente continue lutando. É difícil? É claro que é. A porta é estreita. A palavra de Deus fala. Mas ele também fala que se você entrar por essa porta, ele entra junto. Se você caminhar no deserto, ele caminha junto e ele te alimenta nos momentos difíceis. Momentos difíceis que nós estamos passando. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Haverá um momento mais difícil ainda no nosso país. Vai haver fome no nosso país. Escuta o que eu estou falando para vocês. E se vocês não tiverem apegado com a palavra de Deus, apegado com Deus, vai ver muita gente aí passando por dificuldades e por necessidades. Não porque tem dinheiro, mas porque não tem o que comer. Por que adianta o cara ter dinheiro, mas não ter o que comprar? Você entendeu? Mas se você for servo fiel de Deus, ele te alimenta. E para terminar, em Êxodo capítulo 1, a palavra de Deus fala assim, Êxodo capítulo 1, Êxodo 1. Olha só que estratégia maravilhosa de Deus. Do 1 ao 15. 1:15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai-as. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenava o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhe disse: por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez com que as parteiras e o povo aumentou, se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então o Faraó manda matar as crianças, os meninos, que nascessem. Porque o povo hebreu era escravo no Egito. E ele ficou com medo deles se tornarem muito mais numerosos. E homens são lutadores. E aí o que acontece? Todos nós conhecemos a história. Deus, através da mãe de Moisés, coloca ela no cesto embetumado, joga no rio Nilo, cheio de crocodilos, e ele passa, e a própria filha de Faraó pega e cuida daquele menino até os 40 anos. Aquele menino ia ser o libertador desse povo. Agora veja o que é estratégia de Deus. Como que nós somos fracos no entendimento. Como nós precisamos de Deus na sua grandiosíssima sabedoria. Por que Deus permitiu que aquele menino fosse criado pelo próprio Faraó que estava mandando matar os meninos? Porque quando ele inteira os 40 anos de idade, Deus o tira daquele lugar, e Moisés era formado, era um guerreiro, ele tinha formação de faculdade, era um guerreiro, ele sabia se defender e ele sabia lutar. Só que faltava para Moisés? Se humilhar diante de Deus. E aí mais 40 anos, Moisés é levado para um deserto, porque o próprio Faraó queria matá-lo, porque ele matou um soldado que estava batendo no seu povo. Ele escolheu um lado, escolheu o lado do seu povo, o lado mais fraco. Depois de 40 anos,
Com 80 anos de idade, Moisés se depara com a sarça ardente. E uma voz falando: Moisés, tira a sandália dos teus pés, que esse lugar que tu pisa é terra santa. Mas você sabe por que o Senhor naquele momento preparou Moisés para voltar àquele lugar? Porque se fosse outra pessoa que o faraó não conhecesse, você acha que o faraó ia ouvir alguém chegar e falar assim: ó, tem um cara aí querendo falar com você, de um Deus aí que quer tirar esse povo aqui? Você acha que ele ia dar ouvido para aquela pessoa? Não. Mas ele foi criado lá dentro do Egito pelo faraó. Ele fazia parte, ele era neto de criação, mas ele tinha de tudo lá dentro. Ele conhecia todo mundo lá dentro. Ele conhecia o filho do faraó. Ele conhecia o outro rei que estava lá, porque o faraó já tinha morrido. Então eles tinham conhecimento. Então quando falou: Moisés está aí fora querendo falar com você de um Deus, ele falou: manda entrar, que eu quero ouvir o que ele tem de dizer para nós. E quando ele entra, o Senhor fala: liberta meu povo, para que o meu povo preste culto no deserto. Estratégia de Deus. Não é o que nós somos, é o que Deus pode nos transformar. Não é aquilo que nós éramos, é o que nós somos depois que Deus nos transforma e muda as nossas vidas. Ele usa aquela passagem da nossa vida antes, aquela caminhada torta da nossa vida, para mostrar depois da mudança, para as pessoas verem e falar assim: foi mudado porque Deus é na vida dele. Então esse Deus existe mesmo. É assim que ele transforma nossas vidas, e é assim que ele ganha mais e mais pessoas. É só a gente continuar confiando na estratégia de Deus na nossa vida, e saber que ele está no controle de todas as coisas, e que ele é por nós, e sempre será por nós, porque Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Por isso eu agradeço essa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração, e continuar transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém. Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé nessa noite, vamos agradecer a Deus por estarmos aqui e apresentar essa semana que se inicia diante dele, que o Senhor venha abrir as portas, venha suprir todas as nossas necessidades. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. Obrigado porque o Senhor trouxe cada um de nós. Obrigada pela paz que o Senhor já derramou nos nossos corações, pelo refrigério, pela cura, pela libertação que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. E diante de Ti nós apresentamos essa semana que se inicia, e diante de Ti, Senhor, nós apresentamos as nossas obrigações, nós apresentamos o nosso local de trabalho, nós apresentamos diante de Ti as nossas vidas, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha abrir porta onde não tem porta, suprindo a necessidade do Teu povo, e que o Senhor venha nos capacitar, que tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência. É o que nós te pedimos. Apresentamos os nossos filhos, nossos pais, os esposos, as esposas diante de Ti. Continua guardando, continua livrando, continua suprindo as necessidades de cada um deles e supre também as nossas necessidades. É o que nós te pedimos. Abençoa cada um que nos escutou nesta noite. Abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo. Abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor. E que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.